Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado pelo Dr. Michael Rossi, que lecionava ou ainda leciona na Rutgers University nos Estados Unidos. No entanto, nos últimos 3 anos, ele tem dado aulas em Tashkent, no Uzbequistão. Seja bem-vindo ao programa. Glenn, é um prazer conhecê-lo pela primeira vez. Quero dizer logo de cara o quanto aprecio seu trabalho. Li o seu livro Russofobia e estou realmente feliz que finalmente conseguimos nos conectar. Bem, isso está relacionado ao que quero conversar com você hoje, porque um aspecto fundamental disso, seja chamando de hegemonia liberal após a Guerra Fria, ou de ordem internacional liberal, independentemente de como se queira definir, sempre foi a ideia de que o Ocidente teria um hegemon coletivo. Nós, efetivamente, governaríamos o mundo. Então não precisaríamos de um sistema multipolar, tínhamos um sistema unipolar. No entanto, isso não seria ditatorial, porque seria uma força para o bem, já que o Ocidente, como campeão da democracia liberal, levaria isso, você sabe, para o resto do mundo. Então, novamente, é um tema comum que você precisa proteger os bons valores do, governo da maioria. Em outras palavras, isso seria para o benefício de todos. Para alguns, claro, nos anos 90 e 2000, uma grande crítica na literatura era que isso soava como uma nova missão civilizatória, que haveria um poder central que dominaria, mas, novamente, seria uma força para o bem. Usaríamos nosso poder para civilizar o mundo. Mas acho que uma fraqueza fundamental, sobre a qual você escreveu um artigo, é essa retidão moral. Ou seja, se você parte do princípio de que é inerentemente bom, que é uma força para o bem, e que os conflitos derivam das características internas dos estados, então temos boa governança, logo temos paz. Essa é a base da teoria da paz democrática. Precisamos fazer com que outros países se tornem um pouco mais parecidos conosco para criar um mundo à nossa imagem. E isso, claro, impacta a forma como lidamos com conflitos. Porque se você acredita que está moralmente certo, como interpreta os conflitos? Como faz concessões? Qual é o papel da diplomacia? Então, como você vê a retidão moral do Ocidente impactando as relações com... Bem, agora a Rússia parece ser o vilão do momento. Então, como alguém que trabalha com relações internacionais há mais de 20 anos, cheguei à conclusão de que sou um construtivista convicto. Portanto, li absolutamente as obras de Alexander Vance, Ted Hopf, e entendo que a política externa é em grande parte desenhada em torno de como os Estados se percebem no mundo e como percebem os outros. E isso é algo que ajuda a explicar os limites morais, a pobreza moral do liberalismo, que tem sido criticada por muitos realistas, John Mearsheimer, mais notavelmente nos dias de hoje. Mas eu acho que uma das maiores suposições sobre as quais o liberalismo opera é justamente o que você acabou de dizer, que estados liberais atuam dentro de uma compreensão de retidão moral. E como eles justificam isso? Eles simplesmente dizem que estão fazendo o bem maior, certo? Podem apontar para evidências empíricas, mas não têm estatísticas. No máximo, podem citar padrões passados de política externa. Os Estados Unidos frequentemente apontam para seu envolvimento na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Sabe, os Estados Unidos operam em uma narrativa, e é uma narrativa bastante poderosa, de que somos os mocinhos. Podemos não começar guerras, mas terminamos guerras. Terminamos guerras iniciadas por países moralmente injustos, sejam eles da extrema-direita ou da extrema-esquerda. E é uma câmara de eco que é frequentemente repetida pela mídia americana, pela educação, pela cultura pop. E isso não é necessariamente específico dos Estados Unidos. And it's not necessarily specific to the United States. It operates within the UK,
Ela opera no Reino Unido. Ela opera na União Europeia. E eu acho que isso está mais evidente agora no que realmente são os remanescentes da UE, tentando manter a luta na Ucrânia após Donald Trump basicamente ter jogado a Ucrânia debaixo do ônibus. Algo que muitos de nós que estudamos isso, muitos de nós do campo realista e do campo construtivista, sabíamos que era apenas uma questão de tempo até que a Ucrânia tivesse cumprido seu papel para os interesses americanos e que eventualmente seria ou desfinanciada ou simplesmente abandonada. A União Europeia sente que deve manter esse manto de luta contra um inimigo percebido. E vamos ser totalmente honestos aqui. A percepção da Rússia como país agressor é bastante óbvia, considerando que foi a Rússia que invadiu outro país. Então, nesse ponto, a narrativa já está praticamente escrita para todos os demais. Mas quando se torna evidentemente claro que a guerra não é vencível pelo lado ucraniano, ou que o apoio dos países ocidentais a esse país fez pouco mais do que mantê-lo vivo por 2 ou 3 semanas de cada vez. E que a Ucrânia, infelizmente, está passando por mudanças políticas internas que cada vez mais lembram um Estado etnocêntrico, em vez de um Estado multiétnico e inclusivo, acaba esvaziando a narrativa dessa retidão moral liberal, especialmente quando esses mesmos países fecham os olhos e ouvidos para outros crimes contra a humanidade acontecendo ao redor do mundo, principalmente na faixa de Gaza. Vou ser direto. Estamos basicamente falando do caso mais descarado de genocídio patrocinado pelo Estado desde a Segunda Guerra Mundial. E esses mesmos países liberais, que afirmam defender a Ucrânia a qualquer custo, estão fazendo de tudo para impedir qualquer crítica aberta ou protesto contra o Estado de Israel. Então, meu ponto aqui é simplesmente observar que basta uma análise empírica dos estados que operam a partir da perspectiva liberal para perceber que a narrativa soa bonita. Mas, no fim das contas, faz pouco mais do que avançar os interesses nacionais de estados que acreditam que o que fazem é, de alguma forma, moralmente melhor ou superior ao que China, Rússia, Irã, Índia ou Sérvia fazem. Sim, eu me identifico mais com a vertente do realismo neoclássico, na qual você sabe a distribuição internacional de poder e a formulação ou tomada de decisões de política externa. Você tem os tomadores de decisão como uma variável interveniente entre a distribuição de poder, e isso é problemático, porque, bem, o que eu acho que traz algum valor dos construtivistas é que a maioria das teorias parte do pressuposto de que os estados são atores racionais. Mas é muito difícil argumentar que muitos dos atores políticos ocidentais, neste momento, estão agindo de forma racional, como você disse. Certo, quando a guerra está sendo perdida e o amanhã será pior do que hoje, você não pode vencer. O ator racional faria um acordo hoje se ele for melhor do que o de amanhã. E mesmo assim, isso se torna impossível, sim. E como você vê, então, o Ocidente tendo, acho que, outroficado, como dizemos, ou a Rússia, ou seja, para fazer disso uma imagem espelhada, a maldade deles em oposição à nossa bondade. Como isso funciona? Sim, eu acho que o liberalismo ocidental, começando realmente, digamos, no início, a meados do século XIX, e certamente culminando no pós-Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria e no período pós-Guerra Fria, enxerga o mundo de uma forma muito binária, nós contra eles. O lado liberalista vê nós como a coalizão de, como já dissemos, atores moralmente justos, intelectualmente superiores e racionais contra o outro coletivo, o Ocidente contra o resto. Existe uma vertente muito clara de orientalismo nisso. E seja em relação à Rússia, ao Iraque, à Sérvia, à China ou à Venezuela, o entendimento é que esses países, quem quer que sejam, e não necessariamente ligados a uma área geográfica específica, a Sérvia está na Europa, Venezuela e Cuba estão na América Latina.
Mas esses países operam com uma política externa e uma ideologia que não são apenas uma alternativa ao liberalismo ocidental, mas são percebidas como um contraponto direto ao liberalismo ocidental, que as vê como uma ameaça. E o manto orientalista, e aqui estou me baseando especificamente em Said, é que o outro, o não-ocidente, pode ser encaixado em dois pressupostos estereotipados. O primeiro é fraco, atrasado, subdesenvolvido, primordial, necessitando do Ocidente para modernização, industrialização e democratização. Assim, esses países, incluindo a Rússia, podem se juntar à coalizão de estados liberais ocidentais, mas não como iguais, e sim como candidatos ou suplicantes. Veja bem. E eles sempre serão vistos em uma posição inferior. A outra possibilidade é que, se rejeitarem isso e optarem por uma política externa alternativa própria, o que, na minha opinião, ficou mais visível a partir do discurso de Vladimir Putin na Conferência de Segurança de Munique em 2007. E, claro, continuou a se expandir ao longo da década e meia seguinte, incluindo a anexação da Crimeia e a posição em relação à Ucrânia, que considera a Rússia um parceiro igualitário para a paz junto com os Estados Unidos e a OTAN, assim como a política da nova Rota da Seda da China. Efetivamente, qualquer país que enxergue uma alternativa ao liberalismo ocidental agora é visto como uma ameaça existencial. Assim, o outro pode ser visto ou como fraco, dependente e totalmente à mercê do Ocidente, ou como uma ameaça fundamental à civilização ocidental nesse caso. E o que quero concluir é que a suposição da mentalidade liberalista é que, ao colocar a política externa em um compromisso com uma região ou um Estado, seja a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia, ou apoiando a soberania territorial disputada de Kosovo, ou o Estado de Israel contra a Palestina, o liberalismo prende o país a esse compromisso, tornando extremamente custoso se desviar dele. Porque isso faz parecer que o Estado em questão está agora voltando atrás em sua palavra. E tudo aquilo que queria que você soubesse, que era absolutamente convicto, suas convicções em relação a esse Estado, agora são efetivamente mentiras. E o país em questão prefere continuar com uma política drástica e destrutiva a admitir que estava errado. E embora eu não seja fã da política externa de Trump, não sou fã de Trump como presidente, acho que um dos maiores pecados que ele cometeu aos olhos dos liberais ocidentais, não só das elites políticas, mas também da mídia, desse complexo midiático industrial que cria essas narrativas, é que ele traiu a Ucrânia, traiu o Ocidente e traiu o compromisso dos Estados Unidos de ajudar países ao redor do mundo que buscam nossa ajuda. Isso torna a correção de rumo muito difícil, porque se você adotou uma política e depois percebeu que, bem, não podemos vencer essa guerra, ou por algum motivo precisamos escolher algo diferente, isso já é doloroso o suficiente. Mas se você já criou um consenso em torno dessa política, com base no fato de ela ser, como você disse, moralmente justa, de que é boa, e em outras palavras, de que as alternativas são simplesmente ruins, e uma traição desses valores sagrados que deveríamos prezar, acima de tudo, é muito difícil realmente voltar atrás e dizer, bem, cometemos um erro. E sim, essa é uma das principais preocupações. Mas você também disse algo interessante sobre, bem, relacionado à OTAN, porque nos anos 1990, quando a OTAN começou a se expandir, foi sob o pretexto de ser uma força do bem. Então havia um equilíbrio muito interessante entre tranquilização e dissuasão, porque, por um lado, era preciso tranquilizar os russos. Bem, vocês não precisam se preocupar com a expansão da OTAN. Não somos mais o bloco militar da Guerra Fria. Agora estamos te contendo. Agora somos uma comunidade liberal democrática. Então você deveria ficar feliz que estamos chegando às suas fronteiras, porque vamos trazer uma região de paz e estabilidade. Então não se preocupe com isso. Se você rejeitar isso, significa que você rejeita a democracia e a própria civilização.
o que significa que você é uma ameaça. E vamos ter que voltar ao nosso objetivo original, nossa missão de te conter. Então, você tem essas mensagens conflitantes, que vamos te dissuadir, mas também tranquilizar. E bem, efetivamente, a mensagem para os russos era, sabe, faça o que fizer, aceite isso ou resista. De qualquer forma, continuaremos avançando em direção às suas fronteiras. E acho que o papel que lhes foi dado era, sabe, você pode aceitar esse papel de estudante civilizacional. Olhe para nós em busca de liderança. Não vamos lhe dar um assento à mesa. Mas você pode aceitar nossa liderança, aprender conosco, tornar-se como nós. Ou você pode ser nosso adversário, mas então teremos que contê-lo, possivelmente derrotá-lo. Essa foi, efetivamente, a única opção que receberam. E isso é um problema, não é? Como pode haver iguais soberanos se sua moralidade, sua bondade e seus valores liberais democráticos sugerem que você tem mais direito à soberania? Novamente, você não quer ser um relativista moral, então consigo até entender esse argumento. Por que a Coreia do Norte deveria ser representada da mesma forma que a Coreia do Sul? Eles não representam seu próprio povo. Então consigo ver de onde vem esse argumento. Mas você acaba criando uma estrutura de hierarquia muito clara no mundo. Mas como você vê qualquer um desses fatores desencadeando ou levando à guerra? Bem, como você apontou, a OTAN tem essa lógica muito paradoxal ao se expandir cada vez mais. Eles gostam de usar a palavra ampliar, outros dizem expandir. Ok, tudo bem. O maior problema com a narrativa da OTAN é que eles não levaram em conta a percepção de mais ninguém. E perceber a OTAN como qualquer coisa além dessa força em expansão para o bem já é um problema de quem percebe, certo? Então a OTAN ia se expandir. A OTAN ia incorporar os Bálticos. Eles iam pegar praticamente todos os países do Pacto de Varsóvia. Iam avançar até as fronteiras da Rússia. E na cúpula de Bucareste, em 2008, também disseram que Geórgia, Moldávia e Ucrânia também têm um possível futuro na OTAN, caso esses países queiram. E a OTAN continuará a se expandir até que a Rússia peça. Esse foi um dos grandes pontos sobre os quais a OTAN parece fazer vista grossa. E se formos levar Vladimir Putin ao pé da letra, podemos dizer que ele pediu, ele basicamente disse em certo momento, ele perguntou se a Rússia poderia entrar na OTAN. Isso foi em 2000. Bill Clinton ainda era presidente. E a resposta que Clinton deu a ele foi não. Isso simplesmente não vai acontecer. Ok, então, pelo menos, podemos tentar algum tipo de acordo bilateral de paz e nos vermos como iguais. A resposta da OTAN foi não. Mas ao mesmo tempo, dizem que não são uma ameaça. Então posso fazer o mesmo. Posso chegar até a divisa da sua propriedade com uma arma carregada e apontar essa arma para sua casa. E você pode se virar e perguntar, o que você está fazendo? E eu digo, isso é para autodefesa. Não se preocupe. Não vou ser agressivo. Mas se você me perceber parado, nem mesmo na sua linha de propriedade, mas na sua garagem, com uma arma carregada, se você me perceber como uma ameaça, bem, esse é o seu problema. E você me percebendo como uma ameaça, significa que eu vou te perceber como uma ameaça. A OTAN basicamente cria seu próprio dilema de segurança e depois age espantada quando países como Rússia, Sérvia ou Irã veem a OTAN como qualquer coisa além de uma ameaça. Ao mesmo tempo, se a Rússia fizesse a mesma coisa, se houvesse uma aliança militar entre, digamos, os países do BRICS, ou algo assim, a OTAN certamente veria isso como uma ameaça. Quero dizer, já estamos falando sobre esses cenários há anos, se não décadas. Mearsheimer, mais uma vez, falava nos anos 90 sobre dissolver a OTAN, porque a OTAN já havia cumprido seu papel. A OTAN teve sucesso em seu objetivo principal, que era ser uma força de segurança coletiva contra a Aliança Soviética, o Pacto de Varsóvia. Mas o grande problema de dissolver a OTAN, naquela época, é que os vencedores da Guerra Fria não abrem mão de sua influência. Os Estados Unidos se viam como os vencedores da Guerra Fria. E o que a OTAN deveria fazer? A OTAN deveria se dissolver.
Deveria haver uma nova força militar coletiva europeia? Não. Por que os Estados Unidos fariam isso? Agora, os Estados Unidos têm influência. E outra coisa é que a Europa continua buscando liderança nos Estados Unidos. Então não é como se os Estados Unidos estivessem convencendo a Europa de que eles precisam deles. A Europa continua dizendo aos Estados Unidos, nós precisamos de vocês. O dilema de segurança nos Balcãs, que se agravou após o colapso da Iugoslávia, os Estados Unidos disseram primeiro sob Bush pai e depois sob Clinton. Esse é o problema de vocês, Europa. Essa é a chamada hora da Europa. É responsabilidade de vocês mitigar esse conflito e encontrar uma solução para ele. E isso não aconteceu. Então os Estados Unidos intervieram, primeiro na Bósnia e depois 4 ou 5 anos depois, em Kosovo. Assim, a OTAN parece continuar legitimando sua existência sob a liderança dos Estados Unidos, porque os países europeus que fazem parte da OTAN estão mais do que satisfeitos em permanecer como caronas. E só recentemente, desde a segunda posse de Trump, que a Europa está tendo um alerta de que talvez os Estados Unidos, A, não sejam o líder que pensávamos que seriam, e B, o que é ainda mais interessante, que os Estados Unidos podem ser mais um passivo do que um ativo para a nossa parceria transatlântica. Mas então, o que fazemos com a OTAN? Devemos dissolver a OTAN? Eu não acho. Embora muitos que são fãs da OTAN e muitos que fazem parte da alta hierarquia da OTAN tenham dito de fato que a OTAN deve permanecer nesse conflito com a Rússia pela Ucrânia, pelo bem do futuro da OTAN, por sua legitimidade. Se a Ucrânia perder essa guerra, a OTAN perde a guerra e sua razão de existir passa a ser seriamente questionada. E esse é, no fim das contas, o problema novamente com o liberalismo. Tem menos a ver com o país onde a guerra por procuração está sendo travada e mais com a reputação de alguém e o compromisso com algo no qual colocaram seu nome e reputação. Em termos de os europeus conquistarem alguma autonomia em relação aos Estados Unidos, acho que as guerras nos Balcãs Ocidentais são um bom exemplo. Mas se avançarmos para os dias atuais, é bastante notável que exista alguém como J.D. Vance que realmente precisa dizer aos europeus: não precisamos mais de vassalos, precisamos de parceiros independentes. Ou seja, os Estados Unidos estão pedindo aos europeus que deixem de ser vassalos dos Estados Unidos. É realmente notável que esses discursos estejam sendo feitos. Quero dizer, sei que se algumas pessoas tivessem chamado os europeus de vassalos antes, alguns talvez teriam respondido sim, isso é propaganda, ou algo assim. Mas agora os próprios americanos estão nos dizendo diretamente que vocês são vassalos e que deveriam se sustentar sozinhos. Mas sobre o seu comentário a respeito da OTAN, você acha que ela está chegando ao fim, pelo menos em sua forma atual? Porque, especialmente na mídia alemã, ultimamente, tem surgido alguns relatos de que se perdermos a guerra na Ucrânia, aparentemente agora nós, até recentemente não éramos participantes, mas há muitas mensagens contraditórias aqui. Mas se perdermos a guerra na Ucrânia, então a OTAN acabou. Está morta. Como você entende isso? Isso é por causa da ideia hegemônica de que a OTAN sempre tem a palavra final. Ou é porque as pessoas dentro do bloco então começarão a questionar por que seguimos esse caminho? Ou por que você acha que a OTAN está nesse estado? Não que as pessoas estejam planejando seu funeral, mas talvez temendo por ele. Sim, eu acho que isso é muito sensacionalismo. Estados que são ideologicamente comprometidos com algo e depois abandonam isso anos depois sobrevivem. Os Estados Unidos abandonaram o Iraque, abandonamos o Afeganistão, abandonamos o Vietnã. Ainda estamos aqui. Existe esse medo de que se voltarmos atrás em nossa palavra, ninguém mais confiará em nós. Quero dizer, vamos supor que esse seja o caso, que há um ceticismo crescente nos Estados Unidos em relação às nossas aventuras de política externa. Há um ceticismo crescente, uma hostilidade crescente contra percepções de coisas como o Estado de Israel ou se vale a pena apoiar o esforço da Ucrânia.
Muitas pessoas estão perguntando por quê. E não é insensibilidade, e não é, eu não diria que não é egoísmo, mas é uma pergunta que merece ser feita e merece uma resposta. E se os americanos estão perguntando isso, os europeus esperam do mesmo contexto. Porque a Ucrânia é a linha que não podemos cruzar. Porque a Ucrânia é o limiar entre a civilização e a barbárie. A OTAN se expandiu novamente desde o início da guerra, com a inclusão da Suécia e da Finlândia, dois estados anteriormente neutros. E se eu fosse o Zelensky neste momento, e tenho certeza de que ele já perguntou isso, seria como: por que vocês estão dando adesão à Suécia e à Finlândia, quando somos nós que mais precisamos disso? E a resposta da OTAN para o Zelensky é: você pode entrar na OTAN quando derrotar a Rússia no campo de batalha. Assim que ouvi isso, se eu fosse o Zelensky, teria imediatamente pedido um cessar-fogo, porque saberia que estava sendo manipulado. Se a Ucrânia pode derrotar a Rússia no campo de batalha, o que não pode, mas vamos supor que consiga, por que precisaria da OTAN? Acho que o objetivo final da OTAN é usar a Ucrânia como uma forma de unificar o continente europeu. Com a entrada da Finlândia, e se você visualizar o mapa da Europa, você tem Finlândia, os Bálticos, Polônia, Romênia, Bulgária, quase um eixo norte-sul até o Mar Negro. Isso efetivamente cria uma nova cortina de ferro diplomática e ideológica entre o Ocidente e o resto. A Ucrânia, seja ela particionada, seja permanecendo apenas um conflito congelado não declarado, como a Geórgia ou a questão do Kosovo, é inconsequente. O que importa é que esses são para-raios. Eles se tornam símbolos para a narrativa da necessidade de continuação da OTAN. Então não vejo a OTAN se desfazendo. Vejo que a OTAN provavelmente se tornará ainda mais resoluta, porque os liberais não abandonam um compromisso ideológico tão facilmente, a menos que a área deixe de ser um assunto em alta e se torne algo tão secundário nas notícias que possa ser abandonado sem muito alarde. You can abandon it without much fuss. Afghanistan was abandoned 20 years after we had gone in. O Afeganistão foi abandonado 20 anos depois de termos entrado lá. E sim, esqueça o fato de que o Talibã tomou o país em tantos dias, quanto os Estados Unidos ocuparam o país em anos. No momento em que o último avião decolou de Cabul, em um perfeito estilo Saigon, a resposta da Casa Branca foi que já havíamos alcançado nosso objetivo 20 anos antes, ao eliminar a Al-Qaeda e matar Osama Bin Laden. O resto foi retroativamente considerado apenas cosmético. Pode-se facilmente dizer o mesmo sobre a Ucrânia. Digamos que além da Suécia e da Finlândia entrarem, a Irlanda entra, a Áustria entra, não que isso vá mudar o jogo agora, mas o que isso faz? Unifica o continente europeu como um todo, com a União Europeia e a OTAN, formando agora quase um círculo completo, em um diagrama de Venn. Now forming almost a complete circle in a Venn diagram. In fact, I'd even go so far as to say at this point NATO has... Na verdade, eu diria até que neste momento, a OTAN se tornou ainda mais poderosa e mais proeminente do que a União Europeia. A União Europeia é efetivamente o braço financeiro da OTAN. E a OTAN, mesmo agora sob Trump, tornou-se pouco mais do que o apêndice militar dos Estados Unidos. Se o mandato de Trump terminar após 4 anos, seu sucessor não for eleito, e voltarmos a algum tipo de democrata, à la Reagan, ou algo assim, eu garanto que a retomada da aliança transatlântica, o reengajamento com a existência da OTAN neste planeta, será 10 vezes mais resoluto. Sabe, Trump foi pouco mais do que um soluço, um obstáculo temporário, no que é, em última análise, o prêmio maior. E acho que é isso que os liberais certamente estão observando. Bem, acho que essa também é uma preocupação central de Trump, porque à medida que ele muda o foco, pessoas de sua administração, como Marco Rubio, explicam isso como um afastamento da Europa, que isso é simplesmente a nova distribuição internacional de poder. Ou seja, quantos centros de poder os Estados Unidos precisam priorizar. Então, novamente, se você vai direcionar sua atenção para algum lugar, o hemisfério ocidental ou a Ásia, você precisa se afastar de outro lugar, e esse lugar seria a Europa, que passa a ter menos prioridade. Mas o que é fascinante é que quando não discutimos essas questões na Europa, a dimensão do poder nisso,
interpretamos tudo por meio dessa ideologia que é bem. O que isso significa? Porque éramos um clube de democracias. Ele está traindo a democracia. Será esse o declínio da democracia? Então vemos esse clube da OTAN e o Ocidente político como se a solidariedade fosse necessária para sustentar a própria democracia. Assim, qualquer um que desafie efetivamente a coesão da OTAN, desafia a própria democracia. E é por isso que, quando ele quer acabar com a guerra, na Europa não enxergam. Bem, a guerra foi perdida, os Estados Unidos têm outras prioridades, e fazemos uma avaliação racional. Em vez disso, vemos, espera aí, por que ele está se inclinando para o lado do Putin, que é um ditador, e se afastando de nós, que somos as democracias liberais? Só enxergamos isso dentro desse quadro ideológico, e isso não leva a muitas conclusões racionais ou sensatas, porque agora, efetivamente, Trump está fazendo algo quase maligno. Ele está traindo a democracia e servindo as ditaduras. Então, como podemos detê-lo? Esse é o alcance da nossa análise. Claro. Não é tão diferente dos russos. Mas em termos de resolver o conflito, até que ponto você vê essa ideologia pesada como problemática? Porque veja, estamos no meio de um esforço de mediação, como percebemos. O que acho notável na recente investida do Kellogg, assim como de muitos de seus colegas, é que ele não parece reconhecer a OTAN e os Estados Unidos como participantes. De fato, os Estados Unidos se transformaram agora em mediadores, mesmo tendo sido um dos principais atores. E quando Kellogg diz, os ucranianos têm que fazer isso, os russos têm que fazer aquilo, as exigências para a OTAN não são apresentadas, como se a OTAN não fizesse parte desse conflito. Você também percebe isso, uma espécie de extensão dessa ideia de força do bem, de retidão moral. Quero dizer, isso é, em última análise, uma extensão da política America First do Trump. Trump não gosta de aliados e parceiros. Ele não gosta de trazer outros para um diálogo coletivo. Ele prefere o diálogo individual. Essa é a simplicidade da visão unilateral de Trump sobre o mundo. Ele se vê como alguém que, como um empresário, pode sentar com Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi ou quem quer que seja, e em algumas horas fechar um acordo. A Europa, na visão dele, é irrelevante. Quer dizer, ele deixou isso mais do que claro. A Europa é irrelevante. He's made it abundantly clear. Europe is inconsequential. And NATO is... E a OTAN é? É difícil dizer qual é a opinião de Trump sobre a OTAN, mas é muito fácil para nós entendermos que, para Trump, a Ucrânia é a guerra de Biden. A Ucrânia é a guerra do Partido Democrata. E por isso, ele tem pouco interesse nesse conflito. Ele adoraria acabar com a guerra para poder receber o crédito de pacificador, não o Partido Democrata, não o campo de Biden, Obama, neoliberal, que quer continuar a guerra com a esperança de que mais um grupo de sanções, mais uma contraofensiva, vai romper as linhas defensivas russas. E se todos nós nos unirmos e trabalharmos duro, Zelensky poderá fazer seu discurso de vitória na Crimeia em um ano. Quero dizer, infelizmente, isso é um sonho tolo neste momento. E isso não é para tomar partido, seja do lado pró-Rússia ou pró-Ucrânia. Quero dizer, já está feito. O lado ucraniano foi completamente desmoralizado. O lado russo provou ser bastante resiliente. Então, quando, não tanto a OTAN, mas a Europa, a UE, Macron, Starmer e agora Metsola, Meloni, todos eles estão dizendo, nós também merecemos uma voz na mesa. A resposta do Trump é, não, vocês não merecem. O que vocês fizeram? E isso, na verdade, favorece bastante a Rússia, porque Lavrov foi questionado sobre isso há 1 ou 2 meses. Eu tenho esse vídeo no meu canal do YouTube em que ele foi perguntado em uma coletiva de imprensa: você está chateado que a Europa não está sendo envolvida nas negociações de paz? E a resposta dele foi que a Europa abdicou há muito tempo do direito de ser mediadora, quando decidiu que era do seu melhor interesse continuar essa guerra indefinidamente, pelo que ele vê como o objetivo principal.
desestabilizar a Rússia, enfraquecer a Rússia e fazer com que a Rússia desmorone. Portanto, a posição da Europa, embora vagamente unificada no princípio de que precisa estar envolvida no processo de negociação, não tem muito peso em relação aos termos que estão propondo. Porque neste momento, a Rússia detém a vantagem na Ucrânia. A única coisa que a Europa ainda tem como trunfo é que a principal exigência da Rússia para um cessar-fogo é o reajuste das fronteiras da Ucrânia. A inclusão total de 4 regiões mais a Crimeia desafia completamente, e nega a ordem internacional do pós-guerra, na qual as fronteiras são sagradas. Nós não mudamos as fronteiras, exceto, é claro, se Kosovo estiver envolvido, certo? E essa é a questão que eu sempre vou levantar, porque essa regra já foi violada, e a Rússia está constantemente usando isso como uma nota de rodapé. As mesmas potências que insistem na integridade territorial da Ucrânia são as que exigem que a Sérvia reconheça Kosovo como um país independente se quiser entrar na União Europeia. E quando Kosovo é mencionado, a melhor desculpa que conseguimos é: essa é uma história diferente. Isso não conta. Esse é um caso especial. Mais uma vez, por que é um caso especial? Porque eu disse, não há outro motivo para isso. Não houve justificativa para isso. Mas tudo bem, é um fato consumado. Outros podem dizer que Kosovo agora é tecnicamente independente da Sérvia há 25 anos. Então o recado está dado. Justo. A Crimeia está independente da Ucrânia há 10 anos. A região de Donbás há 3 anos. Então, você vai reintegrar uma região que não quer voltar para o país do qual se separou? Os albaneses não querem voltar para a Sérvia. Os ucranianos de língua russa, os russos étnicos, as pessoas da região de Donbás, em sua maioria, não querem ser reintegradas à Ucrânia. Mas não queremos falar sobre isso, porque se trouxermos esse assunto à tona, toda a questão das fronteiras dos Estados entra em debate. Então eu entendo a hesitação da Europa em se envolver no que Trump quer, que é, neste momento, dar a Putin tudo o que ele deseja, dar a Crimeia, dar as regiões orientais, deixar Trump ficar com o que restar da Ucrânia e simplesmente explorá-la. Colocar o resto do país à venda no eBay para ser explorado. Isso é efetivamente a morte de um país, é o fim da soberania de uma nação. E a Europa simplesmente não vai permitir que isso aconteça, não sob sua vigilância. E certamente não querem que isso aconteça enquanto percebem que estavam de mãos atadas e não podiam fazer nada. Então, eles querem estar envolvidos, mas a influência que têm agora é, pelo menos do meu ponto de vista, pouco mais do que retórica. Há muito pouca influência real que a Europa, e quando digo Europa, nem estou falando da UE ou da OTAN. Gostamos de pensar que a Europa é um monólito coletivo. Não é. E voltando ao ponto que você levantou antes, sobre como esses países se veem como defensores da democracia, bem, até certo ponto, eles são defensores da democracia liberal quando isso serve aos seus propósitos. E em outras situações, quando parece que o favorito nas eleições, como na corrida presidencial na Romênia, parece estar prestes a eleger mais uma pessoa no estilo Orbán ou Fico, eles ficarão absolutamente felizes em apoiar o Tribunal Constitucional da Romênia, anulando as eleições. Ainda assim, eles farão absolutamente tudo possível para apoiar a reeleição de Maia Sandu na Moldávia, apesar do fato de que apenas 2 sessões eleitorais na Rússia para a diáspora estavam abertas, enquanto várias estavam abertas em toda a Europa. Então, me diga de novo como isso é uma defesa total da democracia liberal. Se você assina e lê The Atlantic, se você assina o The New York Times e lê a seção de artigos de opinião, ou se você realmente leva o The Washington Post ao pé da letra, você vai acreditar nessas coisas. Mas é um clube muito exclusivo de indivíduos que ainda se beneficiam desse sistema. O resto de nós, seja na direita populista ou na esquerda marxista coletiva, como eu, cética, vê a retórica que vem da Europa, da OTAN, da América do Norte, dos resquícios do neoliberalismo americano,
do Partido Democrata e afins, como palavras vazias, que são muito difíceis de levar a sério. Empty words that are very difficult to take seriously. O comentário de Sergei Lavrov, porém, algo semelhante foi dito pelo próprio Macron. Em 2022, ele realmente tentou ver se conseguia iniciar um diálogo com Putin, e os outros europeus tentavam contê-lo, fazê-lo seguir a linha, porque os europeus deveriam boicotar a diplomacia para isolar a Rússia. Não fale com Putin. Essa era a ideia. E naquele momento, Macron chegou a alertar os outros europeus de que se não se engajassem diplomaticamente com os russos, em algum momento haveria potências não europeias negociando uma paz europeia. Ele realmente previu parte disso. Bem, era meio que senso comum. Se você não faz diplomacia, então outra pessoa fará por você. Mas em relação às opiniões, ou ao que está sendo feito com a Romênia e a Moldávia, posso colocar a Geórgia nessa categoria também? Acho que a ideia é que somos uma democracia. Então, se a Rússia é autoritária, nós somos democráticos. Se um país está se inclinando para o nosso lado, então é um triunfo da democracia. Se está se inclinando para a Rússia, então é autoritário. O problema aí é, e se a maioria da população está votando por isso, nem mesmo votando para se juntar a isso? Como na Geórgia, eles simplesmente não queriam ser uma linha de frente. Ou na Moldávia, há claro mais simpatia de uma grande parte da população. Mas na Romênia, eles simplesmente votaram num candidato da paz. E então, por trás disso, você vê que como somos democráticos, temos que vencer. Mas não conseguimos mais fazer isso por meios democráticos. É um problema interessante. Eu queria sim, só minha última pergunta. Quais você vê como as principais ou mais prejudiciais narrativas nesta guerra? Sei que há várias, mas quais realmente nos prendem e tornam impossível? Quais nos trancam no caminho destrutivo do que eu acho que devemos sair? Certo. Então quero dizer, para fins de clareza, para garantir que todos estamos na mesma página, usamos muito a palavra narrativa. E de forma geral agora quero dizer, eu defino narrativa como uma coleção de pessoas, lugares, coisas que podem não ter nenhuma conexão coerente entre si, mas que foram costuradas, inseridas dentro de uma estrutura geral de entendimento para contar uma história. Uma narrativa, no fim das contas, conta uma história. É uma interpretação muito seletiva do que aconteceu. A narrativa ocidental sobre a guerra na Ucrânia é, correndo o risco de simplificá-la demais, que ela é única e exclusivamente responsabilidade das ações de Vladimir Putin, que por desespero, ao tentar impedir que a Ucrânia entre para a OTAN e ao perder a esfera de influência da Rússia, decidiu invadir o país. Decided to invade the country. Now, what the narrative avoids is... O que a narrativa evita são os 8 anos desde os protestos do Euromaidan. Se você quer chamar de protesto, revolução ou golpe, depende do que está focando. Os 8 anos de conflito, a guerra constante na região de Donbass, a radicalização da política ucraniana, às custas de tudo que é russo no país, a ponto de quase criminalizar a língua russa na mídia, nas escolas, e agora, claro, a tentativa de fechar a maior ramificação da Igreja Ortodoxa dentro do país. Essas coisas são deixadas de fora. Essas narrativas são omitidas porque são inconvenientes para a narrativa ocidental de nós contra eles. Isso não dá justificativa para a Rússia fazer o que fez, mas no mínimo nos dá um entendimento de por que a Rússia fez o que fez. Pelo menos, isso nos dá a compreensão de que a OTAN é um agente primário, responsável pelo dilema de segurança, que resultou primeiro na Revolução Colorida de 2014, na anexação da Crimeia, no conflito congelado de 8 anos na região de Donbass, e no fracasso em implementar os acordos de Minsk, que agora sabemos que Poroshenko e depois Zelensky foram orientados pelo Ocidente a não implementar, para ganhar tempo, enquanto ajudamos vocês a retomar o território por meios militares, certo? Territórios disputados são problemáticos porque permanecem disputados.
Mas se alguém pode usar o poder militar para retomá-los, como o Azerbaijão fez com Karabakh, ou a Croácia nos anos 90, sob Tudjman, fez com Krajina, então não há mais problema. Isso foi percebido pela Rússia, que em uma tentativa desesperada de encontrar uma solução, Putin procurou autoridades da OTAN e Biden no final de 2020, se não me engano. Não, 2021. Desculpe, 2021. Dezembro de 2021. Todos os esforços para encontrar uma solução foram rejeitados. Late 2020, if I'm not mistaken. No, 2021. I'm sorry, 2021. December 2021. All efforts at finding a solution were rebuffed. Now again, does that justify invading another country and annexing territory? No. Agora, novamente, isso justifica invadir outro país e anexar território? Não. Mas isso coloca a história, isso coloca o cenário, sob uma luz diferente daquela narrativa que foi construída. Com certeza. Então a parte mais perigosa dessas narrativas é omitir informações vitais, que, se incluídas, colocariam em dúvida nossa retidão moral nesta guerra. E acho que esse é o motivo principal. O liberalismo, mais do que qualquer outro ismo, tenta encontrar uma narrativa para justificar o que os estados liberalistas fazem, para diferenciá-los do que os estados não liberalistas fariam. A intervenção de um estado liberalista é necessária contra as forças do mal. Quando a China faz isso, quando a Rússia faz isso, quando Turquia, você entendeu? Isso é pura política de poder. Isso é império. Quando nós fazemos, temos um propósito mais nobre. O problema é que nunca alcançamos esse propósito. O problema é que nunca atingimos esses objetivos. The problem is that we never reach those goals. Acho que as narrativas, em grande parte, servem para legitimar algo. Mas percebi também o seguinte: as narrativas, por nos prenderem, acabam nos excluindo ao tirar a nossa própria culpa do contexto. Não existem mais soluções. Novamente, se tudo é não provocado, então toda solução se torna apaziguamento. Mas percebi que, se você desafia a narrativa, a questão não é se os seus fatos estão corretos ou não. Já ouvi jornalistas escreverem: por que você está apoiando a narrativa russa e não a nossa narrativa? Ou seja, eles não se importam com os fatos por trás disso. Porque o que você está dizendo, os fatos que você apresenta, se alinham mais com a narrativa russa. Isso significa que você está tentando dar legitimidade a eles. Então você está legitimando a invasão, o roubo de território, e isso é a única coisa que eles querem ouvir. Mas, novamente, a narrativa funciona dos dois lados. Sim, uma narrativa pode ser usada para legitimar a invasão russa, mas a narrativa da OTAN também é algo que torna impossível qualquer correção de rumo ou busca por paz. Então eu acho que essa é minha principal preocupação quando vejo todos os nossos líderes políticos apenas falando em slogans morais e clichês e insistindo em como são morais. E de novo, sempre que surgem questões como, bem, a Ucrânia deve ter o direito a isso, então isso é o justo, como se a premissa aqui fosse que estamos agindo unicamente por altruísmo, que estamos seguindo a bondade da humanidade o tempo todo. Claro. Claro, também não ajuda o fato de que, de alguma forma, parecemos ser incrivelmente altruístas com os pobres ucranianos, enquanto não fazemos absolutamente nada pelos palestinos. Bem, na Alemanha eles realmente dão um apoio muito aberto a Israel. No entanto, se você criticar o genocídio, pode ter problemas com a polícia. É uma reviravolta bastante extraordinária. Olha, as pessoas não são mais ingênuas. Elas conseguem encontrar, não necessariamente contra-narrativas, mas evidências para desmentir as narrativas predominantes, por meio das redes sociais, do Telegram, TikTok, Instagram ou podcasts. Esses são outros elementos aos quais as pessoas estão recorrendo cada vez mais. E não, só porque eu tenho uma conta no Telegram, não significa que eu aderi à narrativa russa. Mas o que isso faz é expor a verdadeira transparência. Os reais problemas que essas narrativas liberais, vistas como inquestionáveis no Ocidente, acabam tendo. E você está absolutamente certo. Qualquer tipo de crítica vai ser simplesmente rotulada como: ah, então você apoia o outro lado?
Você não precisa apoiar o outro lado. Você simplesmente precisa perguntar, por quê? Por que estamos fazendo isso? E sim, eu entendo que estou perguntando, por que estamos defendendo um país que foi invadido? A resposta seria, por que você não gostaria de fazer isso? Se o seu país fosse invadido, você não gostaria de receber ajuda? Sim, eu entendo. É mais uma questão emocional, que mexe com o coração. Mas qualquer tentativa de evitar o início de um conflito, ou de abordar os conflitos sociais prolongados, que foram as razões subjacentes para o início desta guerra, é vista apenas como heresia, um anátema nesse sentido. E se você afirma ser a voz da retidão moral, mas depois prende pessoas por condenarem o genocídio porque ele está sendo cometido por um Estado sobre o qual você não quer se irritar, isso é uma contradição. Se isso estivesse acontecendo em qualquer outro país, garanto que a União Europeia estaria completamente revoltada com isso. Completamente revoltada, certo? E, no entanto, isso acontece com outro país. Isso é construtivo. É aqui que o construtivismo entra de forma bastante útil. Vamos condenar um crime contra a humanidade lá, porque o país que o cometeu é considerado um país ruim. Vamos ignorar o crime contra a humanidade aqui, porque esse país é nosso aliado. E não há outra maneira de descrever isso a não ser como diplomacia seletiva. E é nisso que o liberalismo, infelizmente, acaba se tornando. E não é preciso ser um realista que apoia Mearsheimer para que isso aconteça. Embora eu me veja concordando com Mearsheimer em cerca de 80% das vezes, de qualquer forma. Eu adoro esse cara. Ele também é um grande comunicador. Ele previu a guerra na Ucrânia. E é por isso que quando as pessoas agora dizem, bem, é imoral você argumentar dessa forma, porque parece que você está legitimando a posição russa. Mas na minha opinião, ele claramente se colocou na linha de fogo ao argumentar, desde 2014, que o que estamos fazendo aqui é destruir a Ucrânia. E novamente, se você ameaçar empurrar a OTAN para dentro da Ucrânia, a Rússia vai destruir a Ucrânia. É simples assim. Isso não significa que você apoie isso. Isso não significa que você vai aplaudir ou legitimar isso. Essa é apenas a realidade do que vai acontecer. E por esse motivo digo que não deveríamos fazer isso. E essa tem sido uma posição muito clara. Mas o fato de que isso seja tão difícil de aceitar, mesmo sendo algo claramente óbvio, mostra que quase precisamos trazer a psicologia, eu acho, para a ciência política para entender por que esse é um argumento que você não pode fazer, mas sim que é necessário fazer se quiser restaurar a paz no continente. Claro, mas eu já disse antes, lembra de uns 15, 20 anos atrás, quando estávamos absolutamente comprometidos com o Iraque, certo? Toda a questão do George W. Bush era que qualquer crítica ao nosso envolvimento no Iraque, ele respondia, você não quer que essas pessoas tenham liberdade? Você não quer que essas pessoas tenham democracia? Quero dizer, estávamos tão ligados ao Iraque que, neste momento, não poderíamos nos importar menos com o Iraque. Em algum momento, simplesmente nos cansamos disso, e é exatamente o que vamos fazer com a Ucrânia. O Trump jogar o Zelensky aos leões foi pecaminoso por dois motivos. Primeiro, o país foi jogado aos leões em tempo real, não nos bastidores. Foi a primeira vez que vimos isso ao vivo. E o segundo é que jogamos o país aos leões muito antes do que iríamos fazer. Ainda precisamos disso. Todo modo de Trump lavar as mãos da questão da Ucrânia e fazer um acordo com a Rússia ainda é visto por muitos como uma traição. Mesmo que Zelensky tenha sido informado repetidamente de que nunca houve qualquer promessa de adesão à OTAN, não haveria unanimidade para permitir a entrada da Ucrânia na aliança. E isso não é apenas do ponto de vista húngaro ou eslovaco, é também do ponto de vista alemão ou francês. Eles não vão deixar a Ucrânia entrar. Simplesmente não vai acontecer. E mesmo assim, eles continuam tentando. Se de primeira não conseguir, bata a cabeça na parede até que ou seu crânio ou a parede quebrem.
Sim, então nós não vamos deixar a Ucrânia entrar, mesmo sabendo que isso poderia acabar com a guerra e que, de qualquer forma, não queremos eles dentro. Então, mais uma vez, é aí que a lógica, a racionalidade, eu acho, fica em falta. Enfim, é isso. Dr. Michael Rossi, muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito interessante. Professor Giesen, é um prazer estar novamente no seu programa. Espero que possamos continuar essa conversa em um futuro próximo. Foi ótimo conversar com você. It's it. Thanks.